Shalom, meus irmãos. Bom dia. Eu vim aqui para passar um texto aqui da Sagrada Escritura para vocês entenderem alguma coisa aí que muitos aí se levantam contra algumas pessoas e a maioria não entende. Texto de Jeremias, capítulo 23, vai dizer assim, ó: Ai dos apacentadores ou pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Altíssimo. Portanto, assim diz o Altíssimo, o Criador de Israel, a respeito dos apacentadores, que apacentam o meu povo. Vocês despertam as minhas ovelhas e as afugentam. Não cuidaram delas, mas eu tratarei de castigar vocês por causa do mal, das maldades que praticam, diz o Altíssimo. Irmãos, o Altíssimo não se agrada dos pastores que maltratam as ovelhas, que atrapalham o desenvolvimento delas. Fica a dica, tá escrito, tá? Então, irmãos, Shalom mais uma vez, dando continuidade aqui a esse pequeno estudo. Nesse vídeo anterior eu falei lá no livro de profeta Jeremias, a partir do versículo 1 até o versículo, só um minutinho aqui, eu não marquei, até o versículo 2, primeiro e segundo, irmãos. Então, lá o Altíssimo está reclamando sobre os apacentadores, né? Os pastores. Só que naquele tempo não tinha pastor, tá? Naquele tempo lá era só os profetas e os sacerdotes, né? Os sumos sacerdotes. Os levitas já tinha instituído, tá? Então não tinha pastor. Então, vamos dizer assim, como nós conhecemos hoje, não tinha. Na Bíblia, escritura toda no Antigo Testamento, eu não achei ainda. Estou estudando o livro de Neemias agora, então estou chegando bem lá. Mas só que aí me chamou a atenção aqui também no livro de Ezequiel, capítulo 34. Eu queria compartilhar com vocês, tá? Para entendimento, porque eu não chamo nenhum irmão de pastor, eu não sigo denominação, tá? Mas eu não chamo seus líderes de pastor, eu chamo de irmão. Alguns não gostam, querem ser chamados de pastor, mas a minha concepção é de que pastor é só um, é só aquele que morreu e ressuscitou, só. Outra pessoa não tem. Eu reconheço o chamado, né? A vocação, isso eu reconheço, mas o meu entendimento é de que ninguém pode ser chamado pelo dom que recebe, porque o dom é o dom que vem do Altíssimo, o dom não é da pessoa, o dom é do Altíssimo, que deixou esse talento para cada um de nós exercer a função a que foi chamado. É o meu entendimento, tá, irmãos? Aqui não é uma crítica para acabar com a religião, não, mesmo porque não vai ser eu que vai fazer isso. Quem vai fazer isso vai ser o próprio Salvador, que vai destruir a religião, tanto é que ela está ruindo aí depois da adoração daquele hino entoado pela jovem Aimee Rocha. O negócio aí está explodindo. Ela citou o que está na escritura, né? Ela foi usada ali, colocar em forma de canção o que a escritura já revela. Mas vamos ao texto aqui da palavra do livro de Ezequiel, a partir do versículo 1. Olha só que interessante, tá? Para vocês, confiram aí depois para ver se o irmão Leandro está ficando mesmo doente ou doido da cabeça. Se liga. Diz assim, versículo 1: A palavra do Altíssimo veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, e profetize e diga-lhes: Assim diz o Altíssimo, o Criador: Ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Ó, vê se já não começa batendo o primeiro texto, o segundo texto. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Aí o Altíssimo faz uma pergunta. Vocês comem a gordura e vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Por acaso vocês aí, com certeza vocês vão ver e frequentam, tá? As reuniões denominacionais, tá? Os cultos religiosos. Desculpa a expressão, mas é assim que eu vejo, tá? Não é faltar com respeito, não. Mas lá de trás, você sentado lá atrás, você não vê essa diferença com alguns irmãos? Vocês não vê essa diferença que esse irmão, porque ele tem a voz mais bonita para entoar um canto, ele é colocado de outra forma? Você não vê que aquele irmão que de repente tem a condição financeira, o poder aquisitivo maior,
ele é tratado de forma diferente, alguns de vocês que vão ver vão dizer, aqui na minha não é assim, irmãos. Irmã, já começa dizendo que aí não é a sua, aí é do homem, que foi o homem que fundou, tá? Não foi o Altíssimo que fundou nada, o fundamento é o Cordeiro, ele é o verdadeiro fundamento, e não há outro fundamento que possa ser posto além dele, tá? A saber, o nosso Yahshua Mashiach. Aí vamos lá. Será que os pastores não deveriam apacentar a si mesmos? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, e não deixaram as quebradas, e não trouxeram de volta as desgarradas, e não buscam as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Dominar com força e tirania, doutrina. Doutrina. Cada um lugar tem a sua doutrina, e a cada pessoa que resolver fazer parte daquele lugar tem que obedecer aquela doutrina. Algumas não pode depilar as axilas, né? Não pode se cortar o cabelo, isso aí eu também não sou contra, né? Algumas só pode usar roupas longas, outras pode usar saia até 3 dedos abaixo do joelho, não pode usar calça, não pode usar tipos de adorno, não pode usar pintura. Estou falando da doutrina, não estou dizendo que é certo e que é errado, porque a doutrina ela é pesada. A maior doutrina que nós devemos viver e aprender é o amor. E quando a doutrina do homem ela entra, ela mata o amor do Altíssimo, que a verdade, a maioria de nós não tem nem conhecimento desse amor. Porque o amor de muitos de nós é quando está reunido ali. Se saiu dali, não tem mais aquele amor. Se está em casa, se por algum motivo não quer mais frequentar a reunião, não tem mais aquele amor. Muito pelo contrário, se torna inimigo. E assim vai. Tudo bem que tem uns que dão uns vacilos, que sai falando mal de onde saiu, não reconhece o pouco que aprendeu lá, né? Mas vamos lá. Versículo 5. Assim elas se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, e os montes, e os animais dos pastos, os montes, e por todas as... Perdão, irmãos. Eu vou voltar aqui. Pastos para todos os animais selvagens. Versículo 6. As minhas ovelhas, a vista está falhando, andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procure ou quem a busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Altíssimo. Tão certo como eu vivo, diz o Altíssimo, Criador, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Altíssimo. Assim diz o Criador: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei conta das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Então, meus amados irmãos, nós que somos desigrejados, segundo muitos aí, uma palavra inventada, nós não estamos aqui de brincadeira e nem de palhaçada. A verdade é que nós que saímos do sistema religioso, mas estamos buscando viver a palavra, atraindo a presença do Altíssimo para a nossa casa, deixando de ser covarde, colocando o Altíssimo entre 4 paredes, dizendo que aquele ali é o lugar que ele opera milagre. Nós, os desigrejados, segundo a maioria dos denominacionalistas aí, nós não estamos querendo aqui tirar nada de ninguém. Nós estamos querendo apenas que se cumpra as escrituras, porque o Eterno falou que ele mesmo apacentaria e trouxe nosso Salvador, que como um cordeiro foi entregue no madeiro, mas quando ele voltava, voltar como um leão, e vocês vão dar conta de tudo de ruim que vocês fizeram. Eu vou dar conta de mim mesmo, mas vocês vão dar conta desses que vocês mataram aí dentro do sistema religioso. Tá, meus amados irmãos? Eu não estou aqui falando com ira,
com raiva, não é com preocupação, porque esses textos vocês deveriam ensinar nos seus estudos bíblicos. Esses textos vocês deveriam ensinar para os fiéis que frequentam, que estão aí junto com vocês, que a reunião para adoração é uma coisa, mas eles não são obrigados a ficar aí dentro igual vocês colocam, não. Não precisa de carteirinha de membro com o nome do CNPJ e o pastor presidente, que não existe, tá? Pastor só tem um.